Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de misturas. Exatamente, misturas homogêneas e heterogêneas. Vem comigo que hoje a aula tá especial. Bom pessoal, no nosso dia a dia a gente está rodeado de misturas. Exatamente, são várias delas. Eu tenho aqui um exemplo, né, que a mãe de vocês, o pai de vocês ou até mesmo vocês fazem no seu cotidiano. Arroz e feijão. Arroz e feijão é uma mistura, né? Fora o próprio arroz e o próprio feijão, quando eles são temperados, né? Quando a mãe de vocês coloca lá um óleo, coloca água, coloca sal e outros condimentos, ela tá fazendo uma mistura, né? E que dá um resultado muito bom, por sinal. Eu tenho também outros exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho o meu copinho d'água. Nesse meu copo d'água aqui, eu também tenho uma mistura. Professor, a água é uma mistura? É uma mistura sim, e eu daqui a pouco vou explicar para vocês. Outros exemplos que a gente pode ter no nosso dia a dia é o álcool, por exemplo. Ele também é uma mistura, né, com água. Se vocês olharem lá no rótulo, vai estar escrito que ele vai estar misturado com água, né, um álcool hidratado. A gente tem o vinagre, a gente tem o granito, por exemplo, que é uma mistura de vários tipos de rochas. Então, basicamente, tudo que está ao nosso redor é composto de uma mistura, né, de várias substâncias. Elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos, nos estados sólido, líquido e gasoso. Mais para frente eu mostro uma fotinho para comprovar isso para vocês. Mas antes da gente dar continuidade, a gente tem que ver o que é uma mistura, né? Quando a gente fala de uma mistura, a gente tem que começar lá de trás. Então eu tenho átomos, esses átomos, né? Eu tenho vários deles, várias substâncias, e eles vão se unir, eles vão se unindo e vão formando substâncias diferentes. Quando eles vão formando essas substâncias, né, que a gente chama até de substâncias simples, eles vão depois se agregando com outras e vai formar o quê? Uma mistura, né? Ah, professor, então quer dizer que a água é uma mistura? Exato. Se vocês pararem para ver, a água que vocês compram, né, lá no supermercado, a água de garrafinha, ela é uma mistura. Por quê? Ela já vem com vários minerais, ela vem com ferro, ela vem com um pouquinho de sódio, ela vem com outros componentes que faz com que ela seja uma mistura. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu copinho com água. Eu vou pegar um pouquinho de açúcar, ó, e vou dissolver nessa água. Editor, acelera aí pra gente. Ufa, terminei. Então, olha só. Aqui eu tenho uma mistura, né, que a gente pode classificar como homogênea. Professor, existe só esse tipo de mistura? Não, nós temos misturas homogêneas e heterogêneas, né? O homo, ele vem, né, dizendo pra gente que quer dizer que ele é igual. Então, olha só, eu misturei açúcar aqui, só que vocês não conseguem perceber esse açúcar. O açúcar não sumiu, galera. O açúcar simplesmente está dissolvido aqui na água. Então aqui, ó, reparem, eu tenho uma única fase, que a gente chama de monofásica. Então, misturas homogêneas apresentam uma única fase. Então, quer dizer que quando eu olho para essa mistura, eu consigo ver uma única fase. Eu não tenho, tipo, o açúcar aqui no fundo, eu não tenho outras substâncias, eu só vejo a água, tá? Essa mistura de água com açúcar, eu formo, então, uma solução. Cientificamente falando, solução é quando eu tenho um soluto que é dissolvido em um solvente. Nesse caso, o meu solvente é a água e o meu soluto é o açúcar. Então, professor, quer dizer que se eu fizer um suco, esse suco, né, o pó do suco vai ser o soluto e a água vai ser o solvente? Exatamente, né? Normalmente o solvente é o que a gente encontra em maior quantidade. Então, ficou claro para vocês o que é uma mistura homogênea? Então, ó, monofásico, né, forma uma solução, né, da questão lá do soluto e do solvente, tá bom? E também ela vai ser totalmente uniforme. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no que é uma mistura heterogênea. Ok, agora a gente vai para as misturas heterogêneas. O seu prefixo hétero significa que são diferentes. Quando eu falo de uma mistura heterogênea, eu estou falando daquela mistura que eu olho
e eu consigo observar as suas fases. Se ela tem duas ou mais fases, eu vou dizer que ela é polifásica. Quer dizer o quê? Que ela tem várias fases, né? Múltiplas fases. Eu consigo fazer essa observação. Professor, dá um exemplo disso daí? Vamos lá. Tem aqui a minha água, certo? Eu tenho aqui a minha água, que já é uma mistura heterogênea por aqueles motivos que eu já te falei lá. Agora, eu tô pegando aqui um pedrisco, certo? Vou colocar aqui, ó. Tô colocando. Respingando água para tudo quanto é lado. Então, beleza. Coloquei. Vocês estão vendo que a minha pedrinha aqui, ela não dissolveu, né, na água. Então, aqui eu consigo observar duas fases. A fase da pedrinha, certo? Olha só, aqui a fase da pedra. E aqui a fase da água. Eu ainda posso deixar essa mistura com mais misturas ainda. Então, olha só, eu vou pegar aqui o óleo. Já vale o seu like só para pegar o óleo, porque o óleo tá caro pra caramba, hein, gente? Então já deixa o seu like e já se inscreve aqui no vídeo. Então, olha só, tô pegando aqui o meu óleo e vou colocar aqui na água. Então, olha só o que tá acontecendo. Olha, olha, olha. Que incrível! A gente tem 3 fases agora. Então eu tenho uma fase com pedra, uma fase com água e outra fase com óleo. Eu tenho 3 fases. Eu poderia dizer que ela é trifásica, bifásica, mas ela também pode ser polifásica. Se vocês estiverem na casa de vocês, vocês ainda podem colocar, por exemplo, aqui em cima, álcool, né? O álcool também não vai se misturar com o óleo. Então percebam, você tem então uma mistura heterogênea, né, que é conhecida como polifásico. A gente consegue distinguir os seus componentes, certo? E eles não vão se misturar, eles vão ter várias características. Mas aqui para vocês do 6º ano, a gente fica, né, com essas aqui. Vamos tentar colocar um pouquinho de água aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Eu não tinha programado isso, mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos colocar devagarzinho. A água vai lá para baixo. A água é mais densa, gente, não dá para colocar água em cima do óleo. Então vocês já sabem. Agora que vocês já sabem o que é uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, a gente vai fazer um pequeno teste. Tô colocando aí na tela para vocês. Nós temos uma imagem da natureza bem bonita, né? E a gente consegue observar essas misturas, né? Então, reparem, eu tenho o ar atmosférico, né? O ar atmosférico ele é composto por diversos gases. Então eu tenho gás oxigênio, gás nitrogênio, eu tenho gás argônio, eu tenho dióxido de carbono, eu tenho vários gases que vão compor, né, a minha atmosfera. Então ali eu tenho uma mistura homogênea, eu não consigo identificar cada gás ali, mas eu encontro eles no estado gasoso. Agora observem aí o mar. Vocês já devem saber, né? O mar também é uma mistura homogênea, né? Ele tem ali os seus sais dissolvidos na água, mas a gente não consegue perceber esse sal ali. Agora a gente tem ali a questão da areia da praia. Eu também tenho uma mistura que, dependendo da praia, né, eu consigo perceber que ela vai ser heterogênea ou vai ser homogênea. Às vezes a areia da praia ela tem ali o mesmo tamanho, a mesma composição, a mesma cor, né? Então eu não consigo diferenciar, por exemplo, os tipos de rocha que vão compor a areia dessa praia. Porém, existem várias praias no mundo onde elas apresentam, né, pedrinhas com cores diferentes, e isso já dá um indício pra gente que é uma mistura heterogênea, tá certo? Então a gente tem ali 3 exemplos, cada um em um estado físico diferente. Outra coisa, pessoal, que vocês têm que ver é que temos 2 exemplos bem interessantes. Se a sua professora perguntar lá na prova se o leite é uma substância heterogênea, uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea, vocês vão dizer para a professora que é uma mistura heterogênea, porque às vezes as misturas heterogêneas precisam ser analisadas sob o microscópio, por exemplo. Então, quando você coloca o leite no microscópio, você vai ver que ele é composto de gordura. Até mesmo quando você ferve o leite, a gente consegue observar aquela gordura ali em cima. Então, sim, o leite é uma mistura heterogênea. O sangue, apesar de parecer homogêneo à primeira vista, quando analisado ao microscópio, quando ele é separado ali na centrífuga, a gente consegue observar que o sangue ele é composto por uma parte líquida que a gente chama de plasma e a parte sólida que são as células. Então ele tem sim uma diferença, então o sangue ele é uma mistura heterogênea,
Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou faltando alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os amigos. Beleza? Obrigado, beijo no coração. Até mais!